Kleber, eu tô na dúvida entre ter um Border Collie e qualquer outra raça de cachorro, inclusive SRD. O que você pode me orientar a respeito disso? Beleza, e aqui é o Kleber, adestrador pai da Wendy. Antes de te orientar entre Border Collie e qualquer outro cachorro, só te dar um toque aí. Cara, acabei de lançar, quer dizer, não sei se acabei, não sei quando você tá vendo o vídeo, mas lancei lá na Udemy, vou deixar o link aqui embaixo, um curso de diagnóstico, um curso introdutório, para você conhecer o que precisa acontecer na vida de qualquer cachorro Border Collie ou SRD ou qualquer outra raça, no relacionamento que você vai estabelecer com ele. Esse curso ele tem um valor bem acessível de R$ 97,00, acesso vitalício, e você ainda ganha uma cópia do e-book Mergulhe no Mundo do Seu Cachorro, que isoladamente custa R$ 49,90. Então aproveita, é por tempo limitado, não sei até quando eu vou deixar, não sei quando que você tá vendo esse vídeo. Se o link estiver aqui e você for direcionado para a página do Udemy, você vai ganhar, vai comprar o curso, vai ganhar o e-book. Então é isso aí, espero te ver lá. Cara, então mais um, né, meu? Mais um, eu não sei se você tá ligado, não sei há quanto tempo você me acompanha aqui no canal, meu, mas muito provavelmente você chegou por causa do vídeo do Border Collie, 10 motivos para não ter o Border Collie, aí você assistiu todos os vídeos de Border Collie no canal, talvez você tenha me xingado, talvez você não tenha me xingado, tenha me mandado uma mensagem: Kleber, é isso aí mesmo, eu preciso de uma ajuda. E a gente conversou, provavelmente a gente é amigo hoje, e quando passar a pandemia a gente sai para tomar alguma em algum lugar por aí. Mas o ponto que eu tô levantando aqui, eu quero trazer para você a diferença de demanda que traz para a vida de tutores, de um tutor, de uma família, ter um cachorro qualquer, e ter um Border Collie. Vamos entender por que tem tanta essa coisa de não pode ter Border Collie em apartamento, a minha rotina não comporta um Border Collie, a minha rotina do Kleber não comporta um Border Collie. Border Collie não sei o que lá, é judiação. Vamos entender isso daí. E por que de outros cachorros não se fala disso, quando na verdade poderia-se muito bem falar a respeito deles a mesma coisa ou as mesmas coisas. Só que o ponto aqui, antes de começar, é, o vídeo que motivou os 10 motivos para não ter um Border Collie foi baseado em um sem número de histórias, de casos que eu conheço ou que eu mesmo pude atender presencialmente, de pessoas que adotaram Border Collie abandonados ou de pessoas que... Kleber, mano, não é pra mim. Caguei, errei, tomei a decisão errada. Agora eu preciso acertar pra que esse cachorro possa ter uma chance na vida com alguém que realmente saiba conduzir, tenha paciência, tenha tempo, enfim, tenha outras habilidades que eu não tenho, e pra que eu possa seguir a minha vida tomando decisões melhores. Então foi isso que motivou a gravação dos 10 motivos para não ter Border Collie, e esse foi um para não ter, né? Teve vários outros te ajudando a ter. Agora o ponto é, mais um, né, amigo? Mais um, cara, mais um, meu. Vai entrar pra estatística aí. Abandonaram, Kleber? Não abandonaram, mas é mais um que desistiu, que encaminhou para uma adoção consciente. Ai, que absurdo. Então, mas não fala isso das pessoas, sabe? Porque primeiro é muito feio apontar o dedo, né? Cada um no mundo tem os seus motivos, eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para gerar conteúdo, trazer informação para você decidir melhor. E outra, né? E principalmente, tô falando de você, né? Tô falando de você que tá pensando em ter, para se basear e tomar uma decisão melhor aí. Cara, eu já peguei todo tipo de cachorro, dos mais problemáticos, dos mais reativos, dos que a família já tava assim aos prantos, que dava treta, que dava crise. Só que tem um grande lance, meu. E aqui, para ficar mais elucidativo, vou comparar Golden, que é um cachorro da moda, digamos assim, com Border Collie, que é outro cachorro da moda. E eu já peguei cada Golden, meu, Golden que mordia tutor, Golden que mordia tutora, Golden que, meu, ia pro parque, pra você ter uma ideia, se soltasse e você se escondesse dele, ele tava nem aí pro tutor, pra tutora. Ai, Kleber, mas é porque o tutor não sabia cuidar. Então, cara, mas é que tá, né? Ninguém pega um cachorro e fala: eu não sei cuidar, vou pegar mesmo assim. Todo mundo que pega um cachorro acredita que dá conta, e é normal. A gente acredita nos nossos projetos, nas nossas ideias, né? A gente acredita que é capaz de construir um relacionamento, que é capaz de construir uma carreira, que é capaz de começar um negócio do zero, que é capaz de, sei lá, ir morar sozinho, que é capaz de 1 milhão de coisas, e que acredita que pode dar conta de um cachorro. E aí já teve vários casos de Golden que, meu, as famílias estavam assim desesperadas com Golden, que era pra ser um cachorro bonzinho, amigável, e não sei o que, e tá mordendo, e tá fugindo, e não atende quando chama, esquece que os tutores existem, e eu não tô aqui pra julgar, tô aqui pra ajudar. Então vamos pensar assim, como que a gente pode, você também quiser comentar, como que eu posso gerar um tipo de comentário aqui, gerar algum tipo de informação que pode ajudar quem chegar pra assistir esse vídeo. Essa é a ideia central da parada. Só que o grande ponto, cara, que eu vejo que distancia um Border Collie de outros cães, no nosso exemplo de hoje, Golden, é que, meu, Border Collie, cara, ele demanda muito dos tutores, da pessoa ou das pessoas da família. É um tipo de inteligência que o Border Collie tem, que qualquer coisa que você faça, você vai punir, que eu não tô dizendo que tem que punir, você vai punir, você tá dando atenção, tá fazendo com que na cabeça dele, ele fale: pô, eu não tô tendo o tipo de atenção que eu gostaria, mas tô tendo atenção. Até então não tinha atenção nenhuma. Então agora eu tenho algum tipo de atenção, e deve ser por aqui, que é desse jeito que as pessoas funcionam. Então o cachorro que tem
tem uma série de comportamentos que vão fazer com que as pessoas se incomodem com aquele comportamento inadequado, que é natural, e atuem de maneira positiva ou negativa. Não tem neutro na atuação, né? É difícil você ter um neutro, né? A gente é guiado por emoções mais do que você acredita. E aí, isso demanda muito dos tutores. Mas vamos pensar num casal. Se o casal não está bem alinhado, com uma boa rotina, dividindo as tarefas, dividindo ali a parte da educação do cachorro, os dois começam a ter muitos e muitos atritos. Ao passo que um outro cachorro de uma outra raça, exceto cães reativos, que aí também vão ter quase que o mesmo tipo de demanda, ao passo que outros cães de outras raças, no nosso exemplo aqui, sendo redundante de propósito, Golden, ele vai trazer demanda, ele vai exigir dos tutores, só que ele tende a causar muito mais problema quando ele está em contextos sociais, em ambientes externos, quando ele tem que interagir com outros cães ou quando ele não pode interagir com outros cães, quando ele tem que interagir e receber pessoas, ou quando ele não pode interagir com as pessoas que chegam em casa, ou quando ele sai pra rua e ele quer a atenção das pessoas, ou ele tem medo de pessoas. Então tende a ser um tipo de demanda muito mais externa e que dentro de casa, pelo menos, os tutores conseguem ali, digamos, passar um pano quente nas coisas que estão acontecendo, fazer uma vista grossa, não intencional, obviamente, mas basicamente porque todos nós temos vidas para seguir, vidas para tocar, e metas para bater e contas para pagar, e o cachorro não tem nada a ver com isso, mas outras raças tendem a trazer esse tipo de comportamento mais inquieto fora de casa. Já Border Collie é um cachorro que tende a ficar muito ligado, muito ativo, e ele, cara, é um cachorro que se comporta, um cachorro que demanda muitas coisas. Você e eu, né? Você que é fã da raça, e eu que treino o cachorro, e já treinei uma porrada, e já gravei uma porrada de vídeo falando sobre Border Collie, a gente sabe que é um cachorro que não dá sossego. Quando chega na adolescência, então, meu Deus do céu, né? Você quer passear para cansar o cachorro, ele não quer passear. Você quer treinar para ensinar alguma coisa útil para a vida dele pro longo prazo, ele não quer treinar. Você dá comida, ele não quer comer. Você dá um casco recheado para ele morder, para canalizar a atenção, ele não quer canalizar a atenção mordendo, ele quer canalizar a atenção latindo. Você, faz o manejo ambiental pro cara não ir pra sacada, ficar latindo, ele dá um jeito de ficar o mais longe possível da sacada e fica latindo de longe da sacada e tentando derrubar a barreira que você... Então, é um cachorro que vira e mexe, ele tá trazendo algum tipo de demanda, tá exigindo dos tutores. E aí o ponto é, cara, muita gente que abandona, tá? Eu não sou o único que fala a verdade aqui, mas você que me acompanha há algum tempo sabe que eu falo a verdade. Muita gente que abandona para não comprometer o próprio relacionamento com marido, com mulher, com filhos e por aí vai, né? Você tem um Border Collie, que não para de morder as crianças e morde sem filtro, por mais que você treine, o cachorro continua fazendo a parada e você tenta, mas o problema dele tá sendo muito mais em rotina do dia, como que tá sendo canalizado. Então, as atividades estão bem distribuídas ao longo do dia ou estão muito concentradas em cansar o cachorro para ele não dar trabalho, isso tudo vai influenciar muito. E aí essa carência que esse cachorro vai sentir de ter atividades ponderadas ao longo do dia, ao invés de ter atividades concentradas em momentos isolados do dia, esse tipo de carência que gera em relação aos tutores. Border Collie, você sabe que é um cachorro que gosta muito de estar com as pessoas, com os seres vivos da casa, né? Se tem gato, ele quer ficar com gato, se tem gente, ele gosta de estar com gente, se tem criança, ele gosta de estar com criança, se tem outro cachorro, ele não dá sossego pro outro cachorro, né? Então o Border Collie tem muito essa coisa de se mostrar ativo com coisas que têm vida, né? E aí faz coisas para ter a atenção das pessoas e outros animais da casa. Então é um cachorro que tem uma certa dificuldade, digamos assim, de se virar sozinho, sabe? Deixa eu ficar aqui no meu canto fazendo as minhas coisas aqui, deixa eu catar um brinquedo, deixa eu usar a minha imaginação e ver como que eu consigo, de maneira saudável, ter a atenção do meu tutor. É um cachorro que tende a trazer muito mais atenção das pessoas, usando comportamentos inadequados, do que ser um cachorro fofinho, meiguinho, engraçadinho, enfim, né? Você entendeu onde eu quero chegar. Então muitas vezes, tutores, casais, com filho ou sem filho, fazem essa escolha de vou ter um Border Collie porque eu tenho criança e vai ser ótimo pra criança. Vou ter um Border Collie porque é meu sonho de criança e hoje eu tenho independência e não sei o que lá. Acabam se vendo nessa enrascada de que, aqui no Brasil, cara, a gente tem uma rotina que pra maioria dos cães não é saudável. No Brasil, a gente trabalha muito mais do que a média do trabalhador europeu, por exemplo, que na Europa, os países europeus, cara, eles são, grande parte deles, o ápice do que a gente tem como referência em cultura pet e em introdução, né, permissão do pet na rotina dos tutores. Então é onde não pode entrar com o cachorro que tem que estar a plaquinha de que não pode entrar com o cachorro. Se não tem a plaquinha é porque o cachorro é permitido. Isso é muito louco. Qualquer dia tô pensando aí, tô estruturando um conteúdo para falar sobre a cultura pet no Brasil. A gente realmente tem um caminho bem longo a percorrer aqui, né? Mas o ponto é que a nossa rotina no Brasil, para a maioria dos brasileiros, não comporta ter um animal. Não comporta ter um cachorro que é um bicho que demanda, ainda mais um Border Collie que demanda muito mais. Então o ponto central aqui do vídeo é, cara, se você tem um relacionamento em que você e o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, não estão alinhados para dividir as tarefas de cuidar, da responsa de cuidar de um cachorro,
meu, não tenha um Border Collie, cara. Não tenha, escolha um outro cachorro, ou se você entende, vendo esse vídeo, que não é viável ter um cachorro, então não tenha um cachorro, tenha, sei lá, um cacto, de repente pode ser funcional também, sabe? E eu não tô, tipo, tirando sarro da cara de ninguém aqui, tô sendo, meu, sincero, como eu sempre sou. Mas se você é uma pessoa que trabalha 10, 12 horas por dia, não tem, trabalha por escala, 12 por 36, tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair, tá em home office, mas não tem tempo pra parar, que você tem que bater o ponto lá no computador pra falar que almoçou só 1 hora e não 3 horas e meia. Cara, isso é muito surreal, velho, pra quem tem um cachorro, né? Ainda mais nas nossas vidas de apartamento. Na Europa, os países que são referência, o que acontece? O cara trabalha 6 horas por dia, tem intervalos. Cara, eu fui pra Itália em 2015, se eu não me engano, não lembro se foi 2015, 16. Meu, eu ficava abismado de ver que a maioria das coisas fechava do meio-dia às 2, exceto estabelecimentos que vendem refeição. O que é muito surreal, cara. Se para pra pensar que no Brasil nada fecha nunca, né, cara? Então para pra pensar que se nada fecha nunca é porque tem gente trabalhando. E na Europa, os caras têm um estilo de vida mais saudável e que exatamente por ter esse estilo de vida mais saudável, é mais natural ter um cachorro incluso na sociedade, na cultura, porque esse cachorro tem mais tempo para entender as regras sociais junto com o tutor. Aqui não. Aqui a gente trabalha 10, 12 horas por dia, aí tem um casamento para cuidar, uma profissão que, meu, um monte de outras coisas da vida acontecendo, Covid incluso, a gente ainda tem que ficar equilibrando o prato para pagar a conta e ainda tem que cuidar do cachorro. Tem que cuidar do cachorro, né? Tem que. Quero cuidar, posso cuidar, né? Eu tenho, não faz sentido nessa equação ter um cachorro ou não ter, sacou? Então eu não tô dizendo aqui que se você tiver um Border Collie ou outro cachorro, fatalmente ele vai causar um problema, e se ele causar um problema, fatalmente ele vai destruir o seu relacionamento. Não é isso que eu tô te dizendo. Se você ficou com raivinha do vídeo, é porque você já tem essa dúvida na sua cabeça aí, só não quer assumir. Então tá com raivinha, já olha pra dentro, avalia as tuas dúvidas aí, ok? Mas se você já tem essa dúvida e não ficou com raivinha, continua no vídeo, né? Então você tem essas questões internas. Eu não sei se comporta, tenho dúvida, minha rotina não é saudável, gostaria de trabalhar menos horas por dia, se eu tivesse finais de semana livre. Todo tipo de questão que você sabe lá no fundo, de maneira inconsciente e que vem através desses questionamentos, todos esses tipos de questões já são possíveis alertas na sua decisão de ter ou não ter um cachorro, que possivelmente vão pesar contra trazer um animal para casa, trazer um cachorro para casa. E eu vejo de maneira muito recorrente casais com ou sem filhos que é uma pessoa que tem que dar conta de tudo, enquanto a outra é tipo a pessoa que trabalha, que é o provedor ou a provedora, né, sem preconceito de gênero aqui, mas é sempre um que tem que resolver. É um que leva para passear 32 vezes por dia, dá comida, prepara comida, compra brinquedo, vai no pet shop, procura adestrador, participa das aulas, faz o curso, e o outro, acaba que deixa muito na responsa do outro, né? E é um círculo vicioso. Quanto mais o parceiro A deixa na responsa do parceiro B, mais o parceiro B assume a responsa. Quanto mais o parceiro B assume a responsa, mais o parceiro A confia que o parceiro B dá conta do recado. E é exatamente esse tipo de dinâmica de relacionamento que vai acabar desgastando o parceiro ou a parceira que está tomando conta de todas as demandas do cachorro. É quem acorda de madrugada para limpar xixi e cocô, quando o cachorro tá com diarreia, é quem vai marcar exame, é quem leva no veterinário, é quem leva para passear, é quem fica o dia inteiro em home office, né, tendo que educar ali aquele cachorro. Então tem várias questões aí que eu vejo por experiência pessoal, ok? Outro adestrador talvez tenha outra experiência. Eu estou falando da minha experiência pessoal, da minha história, são 5 anos fazendo trabalho. Não venho aqui jogar informação ao ar e saio fora, eu continuo aqui, sacou? Então faz 5 anos, faz 2 anos que eu gravei o vídeo do Border Collie e eu continuo aqui, apesar das críticas. Então o que eu tô te trazendo é, entre um Border Collie e um outro cachorro, o Border Collie tende a demandar muito mais atenção das pessoas da casa, dos animais da casa, das crianças da casa e por aí vai. Outro cachorro vai trazer o tipo de problema comportamental que talvez seja mais facilmente resolvida no adestramento ou numa creche. Por quê? Porque o tipo de problema que outro cachorro traz é um problema social, não gosta de pessoas na rua, você ensina o cachorro a se comportar de uma maneira alternativa e ele aprende isso de uma maneira que faz sentido para ele não tem a intenção, digamos assim, de causar problema. Ele tem uma carência que ele mostra que existe essa carência através de um comportamento inadequado num contexto fora de casa, por exemplo. Já o Border Collie não. Ele tende a produzir algum tipo de problema ou alguns tipos de problema estão muito ligados à funcionalidade do relacionamento. E no relacionamento tutor-cachorro, eu não posso falar para você, a partir de hoje, pare de se comportar dessa forma, porque esse comportamento é destrutivo para o relacionamento. Cara, eu posso te orientar o que é o melhor caminho. Se você vai seguir ou não, é a mesma história do cachorro. Eu posso mostrar o que é
é o melhor caminho. Mas se ele não tem a predisposição para fazer aquilo, ele não vai fazer. É simples dessa forma. E o ser humano, como eu mencionei anteriormente no vídeo, ele é muito mais emocional do que ele gostaria de se acreditar, né? Então a gente tende a dizer, não, somos muito racionais. Não somos. Todas as nossas linhas de raciocínio, nossas ideias, nossas motivações, elas têm toda uma série de experiências e sentimentos, e conscientes ou inconscientes, o termo técnico não é esse, né? O termo científico não é esse, mas todas elas trazem sentimentos como motivadores de ações, ou motivadores de inações, digamos assim, né? Nos fazem agir para alcançar algo, ou nos fazem permanecer no lugar que estamos para evitar algo que tende a ser ruim, ou que parece ruim, ainda de maneira inconsciente. Mas tudo isso é sentido, a gente só traduz o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente percebe em linguagem, e por isso a gente acredita ser muito racional. Não somos, qualquer terapeuta vai te falar isso. Não precisa vir o Kleber aqui, adestrador, que cuida de cachorro e lida com a parada emocional, te falar isso. E eu não não tenho a liberdade de chegar para um casal em que, por exemplo, um dos dois, marido ou mulher, trabalha muito e o outro fica em casa, e os cachorros ou o cachorro é a alegria da vida dessa pessoa que fica em casa, e dizer, olha, esse relacionamento de vocês é disfuncional. O relacionamento construído com o cachorro depende da participação dos dois da casa, ou de todos os tutores da casa. Não posso chegar numa família que tem pai, mãe, filho, agregados e um monte de outras pessoas que fazem parte da vida social desse cachorro, familiares e por aí vai, e dizer, olha, esse relacionamento ele é disfuncional. O Zezinho entende todos vocês como iguais, ele precisa do mesmo nível de atenção, do mesmo tipo de orientação de todos vocês. Não basta que só um dê atenção 24 horas por dia, enquanto o outro se abstém de suas funções. Cara, é surreal, né? É surreal dizer para um ser humano o que ele deve ou não fazer. O meu trabalho, principalmente pensando em adestramento, mas também pensando na qualidade do relacionamento que o tutor vai estabelecer com esse cachorro, é orientar a melhor forma possível de educar esse cachorro. Então, nesse sentido, o que eu posso dizer é, o cachorro precisa da atenção de todas as pessoas da casa. O ideal seria vocês dividirem as tarefas, um passeia de manhã, outro à tarde. Simples dessa forma. Mais do que isso, eu não posso fazer de maneira direta, eu tenho que fazer de maneira indireta, conversando com você aqui, né? Sem falar especificamente de ninguém, né? Porque todos nós temos as nossas carências, as nossas feridas para curar, os nossos traumas, as nossas expectativas, as nossas ambições, né? E quando esse tipo de informação chega de maneira indireta, a gente tende a analisar de uma maneira mais imparcial do que se ela chegar de maneira direcionada. Você isso, você aquilo. Kleber, você, seu careca, não gosta de Border Collie. Velho, eu tô com 37 anos quase, cara. Talvez já esteja quando você estiver vendo esse vídeo. Tô no meu direito de ser careca, tá ligado? E no final das contas é até bom, vitamina D no couro cabeludo, né? Bem legal isso aí. É bem importante ter vitamina D. Então, é isso que eu queria dividir com você hoje. Esse vídeo não é pra ofender ninguém, não é pra criticar a raça X ou a raça Y. Eu atendo todos os meus clientes, tanto presencial quanto nos cursos online, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação e com a mesma sinceridade. E onde eu tô vendo que tem algum problema aí ou potencial problema, eu sempre oriento para que as pessoas tomem as providências antecipadamente para evitar que aquele problema surja. Então esse vídeo ele tem a intenção de ser informativo, de trazer um conteúdo para você amadurecer, deixar uma sementinha aí para você se questionar a respeito, principalmente se você é uma pessoa pensando em ter qualquer cachorro, não só Border Collie. E se você é um tutor que trabalha muitas horas por dia e tem aí alguém na sua casa que divide ou deveria dividir as tarefas com você, e essa pessoa não está se mostrando predisposta a fazer isso, né, a cuidar parcialmente, né, desse cachorro, dessa cachorrinha que você vai trazer, não está se mostrando disposto agora, não vai ser quando os problemas do cachorro começarem a aparecer que ele vai se sentir mais motivado, sacou? Poucas são as pessoas que veem o problema e falam, cara, eu vou resolver isso, custe o que custar. Poucas são. Infelizmente, o ser humano tende a se esquivar muito mais de uma responsabilidade evidente, ainda mais quando ele já se mostrou resistente a assumir essa responsabilidade. Então pensa bem antes de ter um cachorro. É um vídeo de conscientização. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez ou se não fez, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, me fala se esse vídeo te ajudou. Compartilha, né, cara? Compartilha porque, pô, é uma forma da gente levar também mais cultura pet, disseminar consciência a respeito da cultura pet no Brasil. É isso, um abraço, a gente se vê na próxima e até mais.